Bem-vindos ao nosso novo episódio. O meu nome é Siegfried e neste episódio nós vamos falar o como ser magista, bruxo, mago ou feiticeiro. Esta pergunta vem porque muitas vezes perguntam se é preciso ser iniciado para praticar aquele tipo de magia ou outra situação. Então, vamos começar por explicar isso e porque vai ser uma introdução a um futuro trabalho. Outra coisa importante aqui é que eu em breve vou lançar 3 novos trabalhos. Na realidade, vou lançar 2, que é o curso de sigilização, que vai ser um curso gratuito, e o curso de magia financeira, que vai ser uma versão de 4 episódios apenas. Acho que o curso de sigilização também vai conseguir só ser um único episódio, dá para fazer tudo. Se não der, eu divido em vários. Contudo, o curso de magia financeira vai só estar no canal durante algum tempo, portanto, subscrevam o canal se quiserem fazer o curso, porque senão ele vai deixar de existir, porque ele vai ser gratuito durante um período e depois vai ser pago, portanto, aproveitem e façam-no. Agora falando do terceiro ponto, que é o seguinte, na descrição deste episódio tem conteúdo gratuito, vocês inscrevam-se naquilo que desejarem. Eu vou lançar em breve também vídeos no canal referente a perguntas que vocês fazem. Ou seja, se vocês tiverem uma pergunta sobre um tipo de magia, sobre uma pergunta em questão, sobre uma opinião particular, sobre uma coisa ou outra, vocês podem colocar na descrição. E eu vou lendo as perguntas e vou fazendo um vídeo ou outro sobre algumas dessas perguntas, ok? Então estejam à vontade para nos comentários deixarem as vossas perguntas. Ora, como ser um magista, bruxo, mago ou feiticeiro? Eu vou utilizar o termo para referir a todos magista, mas estamos aqui sempre a englobar. Primeiro, e quero ressaltar logo uma coisa aqui que é importante. A menos que estejamos a falar de um sistema que requer realmente uma iniciação, que são muito poucos, normalmente esse requer uma iniciação porque a pessoa vai receber conhecimento que lhe foi passado pelo seu mentor. E hoje em dia, ou faz parte de uma ordem e tem iniciação, ou faz parte, por exemplo, de uma coven em que tem iniciação. Fora essas situações, normalmente não há qualquer necessidade. Então vamos começar por explicar o que é. Então, como ser um magista? A primeira coisa é declarar-se um magista ou declarar-se um bruxo. E é importante nós sabermos o que é que nós vamos querer ser. Porque cada um destes termos, apesar de hoje em dia as pessoas utilizarem isto de forma genérica, cada um deles tem pontos diferentes. E tem pontos que representam coisas diferentes. E depois haja como magista, ou seja, se fores um bruxo, age como um bruxo, comporta-te como. Então é importante teres um conhecimento daquilo que estás a fazer. Depois disso, pratica magia diariamente. Ou seja, se tu dizeres que és, mas depois não praticares magia, não vais evoluir, não vais ir a lado nenhum. Não vais crescer como pessoa, primeiro de tudo. E ser honesto no teu progresso, os teus sucessos e as tuas falhas. As tuas falhas são tão importantes como os teus sucessos. E porquê é que elas são importantes? Porque se tu pegares nelas e estudares-las, porque é que aquilo aconteceu, porque é que aquilo não funcionou, a maioria das vezes vai-te abrir um novo mundo, uma nova possibilidade de magia a ser praticada. Porque até aquele momento ainda não sabias que aquele pequeno pormenor permitia muito mais poder. Então, é importante termos uma ideia de progresso, sobretudo. Mas a primeira parte é simplesmente declarar-se. A partir do momento em que declaras-te que és aquilo, é como se fizeste, de certa forma, um ritual de auto-iniciação. Porque estás a abrir as novas possibilidades, estás-te a declarar a ti mesmo como aquele ser, como aquilo que és a partir daquele momento. Agora, não se passem os dias a declarar coisas diferentes, ou seja, um dia são bruxos, no dia a seguir são necromantes, no outro dia a seguir são magistas, no outro dia a seguir são sacerdotes. Okay? Tenham consciência do que estão a fazer. Ou seja, se vocês realmente estão a praticar magia, vocês devem fazer isso com intuito, com aquilo que vocês são e com aquilo que vocês realmente sejam ser. E nunca, nunca devem dizer que são bruxos apenas para ficar bonito, apenas porque querem ser especiais. Eu vejo muitas vezes as pessoas a dizerem isso, que a passar de grandes bruxos cheios de poder e rigorosamente não saberem nada. Segundo ponto, importante, ler muitos livros. E estes livros sobre o assunto que vocês querem praticar. Vamos explicar. Se vocês querem praticar, por exemplo, Wicca, vocês têm que ler livros sobre Wicca e ler muitos. Porque ao lerem muitos, vocês vão compreender o que é real e o que não é. O que é fantasia e o que é verdadeiro.
Se vocês querem praticar a Goetia, vocês têm que ler livros sobre Goetia. Não é só ler o Ars da Goetia. Hoje em dia existem centenas de livros à volta do mundo, feitos por a maioria de grandes autores. Então, se vocês querem praticar, seja qual for o sistema, é preciso estudá-lo. E estudá-lo significa ler vários livros sobre o assunto. Porque quando vocês leem vários livros sobre o assunto, vocês vão ver o que é real, o que é imaginário do autor, como eu falei. Outra coisa importante é, não conversem sobre magia com não mágicos. Vemos isso nos grupos de Facebook e por aí vai. Vemos pessoas que a falar de magia com pessoas que não praticam magia. Ou, na realidade, falam com pessoas que dizem praticar magia. E a consequência é que essas pessoas que dizem praticar magia só espalham ideias erradas na cabeça. Faz com que, em vez da pessoa progredir, a pessoa vai ter um decaimento. E pratiquem, porque ler sobre magia é como ler sobre sexo. É muito bom. Mas a verdade é que não vai, de modo algum, chegar ao ponto em que vocês vão fazer sexo realmente. Vão ficar no papel. Portanto, conversem com não mágicos, não. Conversem com pessoas que praticam magia. E pessoas que vocês saibam que elas praticam magia. E claro que elas tenham paciência para vos escutar. Porque quanto mais vocês praticarem magia, mais com o tempo as coisas tornam-se claras. E ao tornarem-se claras, vocês chegam a um ponto em que perguntas muito simples, vocês não têm paciência para isso. E é realmente devastador quando vocês fazem-vos perguntas que nunca alguém vos devia fazer. E talvez vocês, quando começaram na magia, vocês fizessem-nos, ou quando eu comecei na magia, eu fazia-se aquelas perguntas. Mas depois de um certo tempo, as perguntas tornam-se muito... vocês passam a sentir uma coisa chamada Síndrome da Sabedoria. O Síndrome da Sabedoria diz que, na realidade, não diz nada. Mas o que acontece é que quando nós sabemos muito como fazer uma coisa e outra pessoa não faz aquilo como devia ser, nós sentimos tipo magoados e sentimos extremamente ofendidos por isso. E esse é um problema muito que acontece a quem pratica magia durante muitos anos. Quem pratica durante magia muitos anos, normalmente ela não diz, tipo, pratico magia há 20 anos, há 30 anos. Normalmente ela simplesmente fala convosco. E ao falar convosco, vocês vão perceber que ela pratica magia há muito tempo por causa disso. E isto, por exemplo, o que é lixo e o que é que não é. O quem realmente pratica magia e quem não pratica magia, depois vocês lerem livros, vocês vão perceber isso. E não precisam ler livros sobre tudo, apenas sobre aquilo que vocês querem praticar. E ao vermos isso, por exemplo, recentemente houve na realidade, dois casos engraçados. Um em que a pessoa se auto-intitulava sacerdote e fazia perguntas mesmo daquelas mais básicas, do básico, de pessoas que tu vias claramente que ele não praticava magia de forma alguma. E depois tinha uma sacerdotisa que ela me perguntou o que era o Líbano. Tipo, isso é o básico do básico. O Líbano, frankincenso, incenso, que é o tradicional, que é feito de resina. Isso é o básico do básico. É daquelas coisas que qualquer pessoa que pratique na magia, ou qualquer pessoa que esteja na magia, tem que saber. Mas ainda mais quando alguém se auto-intitula sacerdotisa, auto-se intitula sacerdote. Então é importante vocês lerem sobre aquilo que vocês querem. E vocês querem mudar de vida? Um livro sobre magia, qual que seja, vai-vos ajudar. Este livro que vocês leem vai-vos influenciar para o resto da vida. Então é importante vocês tenham atenção a terem boas referências sobre o livro que vocês vão lerem. Porque ele realmente vai-vos influenciar. E demoram muitos anos a você mudarem a forma como falam. Eu durante muitos anos, por exemplo, utilizei termos que fazem parte do livro Iniciação ao Hermetismo que hoje em dia eu já não os uso. Mas mesmo durante muitos anos, estamos a falar aí à volta de uns 10 anos da minha vida, eu utilizava esses termos. E esses termos indicavam a minha linha de pensamento. Portanto, estudem. E agora chegamos à última parte, que é fecha os livros. Fecha os livros, para de dar desculpas a ti mesmo e começa a praticar. E este senhor que vocês estão a ver aí, chama-se Grant Morrison e ele, estes pontos que falamos aqui, faz parte de um livro chamado Pop Magic. Na realidade não é um livro, é mais um artigo, que são 19 páginas, e eu aconselho-vos você a ler. E eu expliquei de forma mais pormenorizada o que ele fala lá. Ele falou muito suave. Ele tem muitas coisas interessantes no livro que vocês devem ler. Eu recomendei durante muitos anos o primeiro livro que
alguém devia ler juntamente com o curso de magia de J.R. Abrão. E este é um livro que eu vos recomendo a você ler. São só 19 páginas, portanto vocês leem isto muito facilmente. E o que é que vocês vão ver? Há coisas lá que eu discordo e há coisas que eu concordo. E não importa se eu concordo com aquilo ou não. O que importa é que vocês devem ler. E se quiserem, claro. E ao ler, vocês vão ter uma ideia de outros pontos. Vão ouvir falar de coisas que provavelmente nunca ouviram falar até agora. E isso vai-vos dar mais conhecimento. E mesmo que aquilo não seja real, vai-vos abrir possibilidades para algo que pode ser real no futuro. E isto é importante. Eu uma vez tinha um autor famoso em que ele tinha um livro, magia, e eu li o livro dele e discordei de imensa coisa, imensos fatores. E eu devia ter à volta dos meus 20 e tal anos, 21, 22, por aí. E eu discordei imensa coisa daquilo e achava que aquilo era errado, aquilo estava completamente errado. Ele estava a viajar na maionese. Anos mais tarde, eu conheci o autor por um acaso de sorte. E ele conversou comigo e nós chegamos a uma conclusão muito importante, que era, depois de ele começar a me explicar o que era cada ponto, o que é que ele se referia. O livro faltava essa informação, mas a partir do momento em que ele me explicou o que é que ele falava aquilo fez sentido. E fez sentido porque abriu um novo mundo da magia para mim. Aquilo abriu um novo mundo completamente diferente. Mas foi preciso ele me explicar. E eu diria que a maioria das pessoas aceitou aquilo como algo real, mas não percebeu porque é que aquilo funcionava. Porque é que era aquilo. E eu recusei aquilo porque aquilo estava afastado do que eu compreendia, porque eu não compreendia a razão daquilo funcionar, até ele me explicar. Então, às vezes as coisas não são aquilo que aparentam ser. Vocês leiam, estudam. Este livro são 19 páginas, qualquer pessoa pode ler. E vamos terminar o episódio de hoje. Isto vai ser, de certa forma, a introdução à legislação. Portanto, por isso é que eu já estou aqui a falar deste senhor. Última coisa importante, vamos então novamente referir. Na descrição deste episódio tem conteúdo. Subscrevam. Deixem os vossos comentários sobre perguntas que vamos fazer no próximo, que eu vou criar um dia só da semana em que vamos fazer só perguntas e respostas. Então coloquem as vossas perguntas, deixem as vossas perguntas e eu vou tentando criando episódios sobre isso. Vemos no próximo episódio. Foi um prazer falar convosco. Um abraço forte.